Oi, boa tarde. Eu estou aqui com o professor da Universidade Federal Fluminense, da UF, Ayrton Bodstein, que é coordenador do mestrado de Defesa Civil da UF. Ele foi criador desse mestrado, é também mestre, doutor em Química, de Engenharia Química da Universidade de Rennes, na França. E, bom, muito obrigado, professor Ayrton, pela presença aqui. E eu vou Obrigado. começar com uma pergunta, que foi o que eu coloquei até no início ali na descrição. Essa tragédia de Capitólio, dá para a gente dizer se ela foi fatalidade ou negligência? Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Boa tarde, Alexandre. Obrigado pelo convite. Obrigado a quem está nos assistindo. Uma boa tarde. Eu não gosto nenhum desses termos, viu, Alexandre? Nem fatalidade, nem negligência, porque eu acho que muito se diz essa visão religiosa dos desastres de foi uma fatalidade. Eu acho muito difícil você caracterizar como fatalidade, porque geralmente ou teve uma falha humana, uma falha técnica, ou uma falta de percepção de risco, que nem sempre também eu posso caracterizar como negligência, às vezes é até desconhecimento mesmo. Agora, professor, essa questão lá, a gente tinha um volume muito intenso de chuvas, né? Tanto é que tem vídeos que mostram um pouco antes a cachoeira aumentando assim o volume de chuvas absurdamente. Não chovia no local, mas chovia rio acima. E essas pessoas acabaram sendo pegas de surpresa. Quando a gente vai para um local assim, a gente conversava logo antes de começar a entrevista, né? Eu só dizia que as pessoas precisam ser ensinadas, precisam ser treinadas a ter um pouco mais de noção do perigo ao qual elas estão sendo submetidas, né? Daria para ter evitado aquela situação? Eu acho que você não pode evitar um evento natural, né? Um vulcão que vai entrar em erupção, um terremoto, uma chuva intensa, uma ventania, um tornado. A gente não tem como evitar que isso aconteça. Mas nós temos como minimizar os danos. Principalmente, a primeira preocupação é evitar mortes. E para você evitar morte em condições de catástrofe, condições naturais muito fortes, você tem que proteger as pessoas. Tá? Então, o que a gente diz sempre, o mais importante para evitar catástrofes, desastres com perdas de vidas é a autoproteção. Então, esse processo tem que começar na própria pessoa. Eu vou fazer uma viagem e eu estou numa situação, o momento não é favorável, chuvas intensas, a estrada não é boa, pegar avião, a gente sabe que avião é muito seguro, mas em condições de tempo desfavorável, o risco aumenta muito. Avaliar se há necessidade, se vale a pena correr esse risco, se a gente precisa correr esse risco. Se são férias, às vezes é melhor você adiar as férias, você pegar um outro momento, porque você tem que pensar que a sua vida vai estar em risco. E você achar que não, mas se acontecer alguma coisa, a Defesa Civil vai me salvar, os bombeiros, a Marinha, alguém vem. É muito difícil que todo esse aparato de proteção, né, institucional consiga salvar a vida de todo mundo. Então, a primeira questão que eu falo é a prudência, é você perceber. Eu não faço nenhuma viagem de estrada sem analisar quais são as condições da estrada. Ou vou tirar férias, estou pensando em tirar daqui uns 10 dias, eu liguei para amigos meus, meteorologistas, mas quem não tem amigo meteorologista é só olhar no celular hoje em dia, você tem informações de meteorologia. Qual a previsão de chuva? É chuva intensa? As estradas? Esse é o primeiro passo. Né? É a própria pessoa tomar certos cuidados. Né? A gente faz a nossa gestão de vida, de saúde, gestão financeira, nós temos que começar também a praticar a gestão de risco, entendeu, Alexandre? É o primeiro passo. E onde é que se ensina isso? Aí que eu acho que vem a falha do nosso sistema social como um todo. A gente começa a preparar as crianças na escola primária lá para a vida, para uma série de coisas. Eu acho que era esse momento já tinha que começar a preparar a criança para a percepção de risco. Nós temos que começar a discutir isso nas escolas. Nós estamos iniciando um projeto aqui em Niterói de criação de um centro de estudos e pesquisas de prevenção de desastres, e nós estamos discutindo colocar isso dentro do currículo escolar, as pessoas saberem como que elas têm que se comportar
para evitar o risco de um acidente grave, de um desastre, coisas desse tipo. Você não vai transferir, incorporar a percepção de risco de uma hora para outra. E o problema é que nós temos um histórico no Brasil da pessoa transferir a segurança da sua vida para terceiros, para o governo, para instituições, até o termo que a gente usa, né, proteção civil, né, então como se a gente seria protegido. E como muita gente pensa também na proteção divina, que é a fatalidade, né, então eu conto que Deus vai me proteger. Ou então o jeitinho brasileiro, na hora do problema eu vou achar uma solução. São todas alternativas muito perigosas, né? Que você aumenta muito o risco de um evento que por si só não vai causar dano nenhum, se não tiver ninguém próximo dele despreparado, né? Ali, em Capitólio, dava para perceber que aquela pedra, aquele bloco gigantesco de pedra, estava prestes a desabar, a se desprender da encosta? Para especialistas, sim, né? Para o público leigo, não, porque esses cânions, eles são exatamente formados por essas rochas de fratura. Então, se você olhar, ainda mais um leigo olhando, ele vai ver paredões, mas você percebe que não é uma coisa compacta, não é uma rocha granítica, né? Então, ela é toda falhada. Então, essa é a primeira percepção que alguém deveria ter, que aquela é uma região sujeita a desmoronamento, né? E nós sabemos que quando você tem chuvas intensas, a água tem uma alta densidade, então quando tem falhas, terrenos que já são pouco estáveis, quando você adiciona água em quantidade ou enxurradas, a água em velocidade, né, que é muito comum nessas regiões também, você tem várias fontes de água que chegam, além da chuva, chegam na forma de enxurradas, rios Professor, transbordando. desculpa interrompê-lo, que falhou um pouquinho a conexão. Falhou um pouquinho a conexão, só pode voltar. Só um pouquinho, a gente perdeu uns 10 segundos, mais ou menos. Tá. Então, a primeira questão é que essas regiões de cânion já são regiões de fragilidade geológica, né? Então, quando você tem chuvas intensas no local ou na cabeceira dos rios, o que é pior, porque quando é no local, muita gente desiste, está vendo a chuva forte, não vou sair no barco. Mas às vezes está nublado, não está chovendo ali, mas está chovendo a 2 quilômetros de distância, está chovendo intensamente. Aí essa água vai descer, vai fazer uma enxurrada, ou como eles chamam popularmente de tromba d'água, e esse volume intenso de água em velocidade vai facilitar muito a queda desses blocos que já estão instáveis, né? Então é prudente se evitar essas regiões, turismo nessas regiões em época de chuvas intensas, como janeiro, por exemplo, né? Não é um bom local. E outras regiões do Brasil? A gente tem, por exemplo, os cânions do Xingó, lá no Nordeste, né, quase no final ali do Rio São Francisco, entre Alagoas e Sergipe. A gente tem as Cataratas do Iguaçu, que tem uma formação um pouco diferente, mas lembra um pouco, pelo menos visualmente. Tem outros cânions, como Aparados da Serra, entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que são secos, mas imagino que em época de chuva esses eventos também possam acontecer, ainda que numa frequência muito menor do que os deslizamentos de terra aos quais a gente está mais acostumado. Que tipo de atitude, ou que tipo de percepção a gente precisa ter para tentar não nos colocar numa situação de risco? Essas regiões todas que você citou, a situação é semelhante a Capitólio, que ocorreu. Primeiro que eu sempre chamo atenção disso, a imprevisibilidade que algo vai acontecer, né? Mas a pessoa fala, cancelei as minhas férias porque houve um alerta que não deveria ir, que era perigoso, não teve nada, todo mundo foi lá, se divertiu, perdi minhas férias. As pessoas ficam com essa sensação, porque em 90% dos casos de risco, ou mais, você não vai ter o desastre. Mas quando ele ocorre, ele vai ser fatal, né? E a gente só tem uma vida. Então, essa avaliação entre o alerta que é dado pelas autoridades e você tomar a sua decisão é uma decisão pessoal.
mas a gente pode minimizar esse risco avaliando qual é a dimensão da probabilidade de que ocorra uma tragédia. Por exemplo, nesses cânions, né, com esses lagos, época de chuva, pelo menos não se aproximar dessas paredes, né? Isso aí já seria uma medida importante, ter uma margem de segurança que os barcos não poderiam se aproximar. Uma outra, os barcos não poderiam parar ali, não poderiam ficar estacionados, eles teriam que chegar já numa zona mínima de afastamento, só fazer a curva para as pessoas tenham a visão, né, a ideia do local, mas ele não desligar, não parar. Não? Outra coisa é o som alto nesses barcos, é perigoso também, porque você deixa de ouvir qualquer coisa que está acontecendo. Uma corredeira que está vindo faz barulho, uma primeira pedra rolando faz barulho, mas se você está ali num barco, como se fosse uma boate, um som altíssimo, tudo isso fica prejudicado. Então é um conjunto de fatores. As pessoas dos outros barcos até tentaram avisar, tentaram, né, mas exatamente. não foi possível. O barco parado, aquele que teve maior número de vítimas, estava parado com a proa voltado para o rochedo. Aquilo totalmente imprudente, quer dizer. O outro que estava com a proa voltado para o sentido oposto, ele conseguiu correr, ele conseguiu se afastar, né? Teve pedras que vieram, mas não afundou o barco. Então, mas eu acho que nem permitir parar o barco ali próximo deveria ser permitido. Isso é uma questão que a prefeitura pode muito bem criar essa norma, se ela já não existe, fiscalizar e punir quem não cumpre. E aí os próprios turistas que estão embarcando já deveriam tomar conhecimento dessas normas. Olha, não pode parar. Se o barqueiro quiser parar, não pode, né? Porque ele está colocando em risco a vida dele, né? Então, é uma série de questões que têm que ser colocadas. Os desastres não são coisas simples, né? E as soluções também para se evitá-los não são simples. Geralmente é um conjunto de medidas, de atitudes, de comportamentos, tanto da pessoa, né, do indivíduo, quanto das autoridades. Agora, professor, você falou que os barcos não deveriam se aproximar tanto assim, ou pelo menos deveriam se aproximar, mas não ficar tanto tempo parados nesse local. O prefeito de Capitólio disse que a cidade é pequena, que não tem muitos recursos disponíveis, como acontece também com vários outros municípios no Brasil, né? Porque para você vistoriar cada encosta dali, cada trecho da encosta, obviamente você precisaria de uma equipe ou de um trabalho muito grande e constante também, né? Porque não adianta você examinar hoje e deixar aquilo lá parado e depois não voltar para avaliar se houve uma mudança ou não. Dado isso, como é que as pessoas podem saber se o risco a que elas estão expostas? E voltando ao que a gente falou no início da entrevista, o senhor acredita que foi fatalidade ou negligência, ou não dá para cravar o que foi? Não, para mim não foi fatalidade. Não foi fatalidade e nem negligência. Eu acho que foi um conjunto de fatores que determinaram um desastre e que o desastre poderia ter sido evitado tranquilamente. Então, com essas questões, você falou o custo disso. Aquilo é uma exploração comercial, né? Quer dizer, a prefeitura pode muito bem, quando ela autoriza aquilo, dá o alvará de funcionamento para esses empreendimentos turísticos, ela poderia definir as normas de segurança com os bombeiros, com a marinha e tal. Bom, tem um custo de instalar boias. Então, eles vão assumir esse custo de instalar boias no custo do lucro deles, entendeu? Mesmo que isso suba um pouco o preço, mas também está prevenindo a vida das pessoas que vão utilizar esse serviço. Então, isso aí eu não vejo problema de se colocar boias, não são tão caras assim, para você delimitar uma área de segurança. Com relação já a monitorar o maior ou menor risco de haver o descolamento de uma base rochosa dessa, isso hoje em dia está muito mais facilitado, Alexandre, com os drones, né? É barato hoje em dia, qualquer prefeitura hoje pode ter um drone, com uma pessoa capacitada que faz um sobrevoo de drone ali, principalmente quando for entrar a época do turismo, com mais intensidade, e dar uma monitorada, mandar essas imagens para algum centro de geologia, pode ser conveniado, não precisa ter um geólogo na prefeitura pago, mas nós temos vários institutos de geologia aí no país, nas universidades e tal. Isso pode-se fazer um convênio,
entendeu? E uma avaliação de imagem de drone já poder ter um alerta. Então, são coisas que são viáveis de serem feitas. Agora, o senhor comentou comigo antes de a gente começar a entrevista que o senhor já foi a lugares parecidos e teve uma sensação de insegurança, né? O senhor poderia contar para a gente, por favor? Foi no Cânion do Xingó? Foi no que nos xingou. Eu estava te fazendo um preâmbulo que, como eu sou um profissional que atua na área de risco, a gente já passa a ter uma percepção de risco muito aguçada, né? Eu vejo uma mesa quadrada numa sala, com vidro, e vejo criança correndo em volta, eu já fico pensando na possibilidade dessa criança cair, bater a cabeça, quebrar aquele vidro, morrer ou se cortar todo. E a maioria das pessoas acham que uma mesa dentro de casa, uma criança correndo, é uma atividade sem risco. Bom, então, a percepção de risco muda totalmente a visão que as pessoas têm das ameaças, né? Então, eu, como trabalho com isso, já é automático. Eu entro num cinema e eu quero saber se tem saída de emergência, porque o cinema pode pegar fogo, né? Eu tenho horror de shopping vertical, porque se ele pegar fogo embaixo, você não sai lá em cima. Então, são questões de você começar a treinar as pessoas para isso. Eu fui visitar o Cânion do Xingó, uma viagem semelhante, num barco, não era turístico, porque a gente estava em missão de trabalho, mas era uma coisa semelhante, um barco com vários pesquisadores. E quando eu entrei naquele cânion, eu tive acesso. Você naquele barquinho ali, parece uma formiga, e eu pensei na possibilidade, estava um dia bom, de sol, a possibilidade de uma pedra daquela, porque aquelas rochas desses paredões são frágeis. Uma pedra daquela se deslocar, e são volumes enormes, elas podem atingir um barco, elas podem provocar uma onda gigante ali naquela hora, virar um barco, as profundidades são muito grandes. Então, eu tive uma sensação de insegurança, eu não fiquei à vontade ali, entendeu? Mas as pessoas, às vezes, vão para esses locais achando que estão totalmente seguros, que todas essas variáveis estão sendo controladas. Não, a empresa controla. Eu vi muita gente sem colete salva-vida, né? Sempre que você está numa atividade em água, as pessoas devem ter colete salva-vidas. Se você passa mal, você desmaia, você cai, mesmo sabe nadar, você pode morrer afogado. No caso ali, pessoas receberam pedras na cabeça, né? Com o colete, você vai flutuar, vai dar tempo de alguém vir te socorrer. Então, aí sim é negligência ainda. Quando você tem normas já pré-estabelecidas, mínimo de segurança, e as pessoas não cumprem, aí é uma negligência. E a mentalidade brasileira tem muito disso, né? A pessoa que bota colete, é bobagem, você está assustado, não é assim, não tem risco sim, sempre tem risco. Agora, a gente estava falando também, antes de começar a entrevista, sobre as chuvas, né? A gente está no período de chuvas, eu sou até desaconselhava esse tipo de turismo em épocas muito chuvosas, né? Apesar de ser o período de férias de muita gente, né? E a gente está com muita chuva, esteve recentemente na Bahia, que continua agora mais forte em Minas Gerais. Que tipo de... um profissional que batalha muito para que a gente tenha a cultura da defesa civil, né? A cultura de saber se proteger e não só deixar para as autoridades. Que tipo de cuidados a gente deve tomar numa época como essa, se alguém está viajando para Minas Gerais, por exemplo, prestes aí, ou você já foi, e nas grandes cidades também? Eu acho que, nesse sentido, eu acho que o governo federal, os governos estaduais poderiam começar a ter esse mapa do turismo seguro, entendeu? Começar a orientar as pessoas. Nós sabemos que junho, julho é época de inverno, é época seca. Esse é o momento bom para fazer esse tipo de turismo, entendeu? Então, o risco ali é muito baixo. Então, certas áreas que você, em períodos chuvosos, você poderia muito bem usufruir de um turismo. Em outras áreas, em outras zonas do país, você tem que avaliar muito. Quer dizer, área de serra, por exemplo, esse período de chuvas intensas, chove muito na cabeceira das montanhas, dos rios, essa água desce, a pessoa é pega no meio da estrada, né? Então, essas orientações, eu acho que isso cabe ao poder público, começar a manifestar isso, divulgar essas precauções. Eu chamo isso até, não é preventivo, é tomar precaução. E a própria pessoa, ao escolher seus locais para fazer turismo, começar a pesar isso um pouco. Quer dizer, qual é o risco de eu fazer essa viagem nesse momento? Eu não posso fazer daqui a 4 meses?
né? Então, esses esportes de montanha, aquáticos, eles não são aconselhados nessa época de grandes chuvas. A gente não pode nem fixar hoje em dia, mês de janeiro, fevereiro, porque a situação climática está tão diferenciada que nós estamos tendo situações muito diferentes, né, ao longo do ano. Você está tendo queda de folhas agora, que era típico do outono, né? Nós estamos no verão. Mas, hoje em dia, as previsões meteorológicas elas têm uma previsibilidade razoável, nunca é perfeita, né? Mas você, antes de sair de casa, você pode muito bem consultar no celular. Está previsão de chuva forte hoje? Está. Então, se você puder não sair hoje, ou escolher um outro caminho. Eu fui outro dia na Barra, a previsão estava de chuva forte, mas eu estava precisando ir, eu cheguei ali perto do Barra Shopping, tinha uma van na minha frente, uma árvore, estava ventando forte, uma árvore tombou e bateu na van. Podia ter sido em cima de mim, entendeu? Então, você deve evitar Nem esses tinha começado a momentos. chover. Não, começaram os ventos fortes, mas a árvore tombou, uma árvore grande. Então, quando as pessoas têm que começar a olhar isso nas informações meteorológicas, vento acima de 15 km por hora, já pensa um pouquinho, 20 km piorou, né? Chuvas acima de 25, 30 milímetros de previsão, já desaconselhável, não saia se você não tiver muita necessidade. Qual o percurso que você vai fazer? É uma zona que costuma encher, né? Porque esse é outro risco hoje nas grandes cidades. Tem várias zonas nas grandes cidades que enchem rapidamente. Começou a chover, aí você está preso no trânsito, aquela água começa a subir, as pessoas entram em desespero, porque você não sabe se você sai do carro e pode ser arrastado por uma enxurrada, ou você fica no carro e pode morrer afogado, né? Mas aí você tem Eu estava me dizendo que o alternativas. senhor leva uma corda sempre no seu carro? Eu levo sempre, meus filhos, a minha família, meus amigos, eu sempre recomendo você, porque isso é uma coisa barata, simples, né? Você leva um step, não leva no seu carro? Qual o problema de você levar 15 metros de corda com 2 ganchos de cada lado? Porque a gente vê várias cenas de pessoas presas num carro, a água subindo, pessoas na calçada querendo salvar, gritando, mas não tem uma corda para tirar. Ninguém também vai entrar na enxurrada para tentar salvar o outro e correr risco também de morrer afogado. Nessa hora, se você tem uma corda aí com uns 15 metros de distância que você possa amarrar na sua cintura, não é nem dar nó, já tem um gancho e só prende. Lança essa corda para alguém na calçada, essas pessoas te puxam. É o que os bombeiros fazem. Eles levam logo uma corda, amarram no carro, fazem uma ponte, né, e vão tirando as pessoas com a corda. Mas até o bombeiro chegar, às vezes, não dá tempo. Então, isso é que eu chamo de autoproteção. Você ter algumas coisas simples que você pode ter, que pode ser o diferencial da vida e a morte numa situação crítica dessa, entendeu? E que outro exemplo o senhor poderia dar para a gente de cuidados, de objetos que a gente possa levar com a gente que aumentem a nossa segurança em dias chuvosos? Se eu morasse em São Paulo, principalmente, Alexandre, que eu vejo todo dia na televisão na época de chuva, eu teria um kit chuva inundação são 3 coisas. É uma corda dessa, né? Esses capacetes de bike, porque se você sair do carro, abandonar, pode a cabeça bater em algum lugar e aí pode ser fatal. Então, esses capacetes eles são pequenos, são leves, né? Dá numa bolsa, e um colete inflável. Porque se você está preso no trânsito, você não tem como sair. Você está vendo, chovendo forte e você está preso. Esses coletes são usados para aviação ou para outros tipos de esporte. Porque esse colete fixo, ele é grande, ele é volumoso, né, que o pessoal usa em barco. Então, você ter aquilo dentro do carro, que já é um espaço limitado, é mais complexo. Mas você tem esses coletes que você infla até assoprando com a boca, né, tem aquele tubinho. Isso é uma medida que você pode fazer. Começou a chover forte, você está preso. Você pega seu kitzinho, bota numa bolsa, bota seu capacete, bota seu colete, começa a soprar já, ali você está dentro do carro, tira o cinto de segurança, deixa o vidro aberto, e se a água estacionar ali até na porta, você fica ali dentro do carro esperando socorro. Mas se a água começar a arrastar o seu carro, você vai ter que abandonar o carro. Você pode ser arrastado para um lugar e a pessoa poder ter risco de afogamento. Se ela está com um capacetezinho de proteção, está com um colete, está com uma corda, as chances dela ser arrastada boiando, aí ela pode ser salva, entendeu? Então aumenta muito
a segurança de cada um. E são coisas baratas e simples. Tá certo, professor. Queria agradecer muito a sua presença aqui nessa primeira entrevista de especialista, professor Ayrton Bodstein, que é coordenador do mestrado de Defesa Civil da UF, criador do curso de mestrado de Defesa Civil, inclusive. E, professor, só uma questão sobre o curso. Esse curso não é só para pessoas por exemplo, para bombeiros, para profissionais ligados à segurança? Não, esse curso é aberto a qualquer pessoa que tenha uma graduação reconhecida pelo MEC. Então, porque o desastre, ele envolve as questões de ciências de saúde, né? Ciências sociais e ciências exatas. Então, o curso ele tem módulos na área de saúde, na área de sociais e na área de exatas, então qualquer profissional pode fazer. Nós temos tanto alunos da área bombeiro, policial, militar, mas temos professores, temos médicos, enfermeiros, assistente social, advogado. É aberto a qualquer profissional graduado. Tá certo, então. Professor, então, mais uma vez, muito obrigado pela essa entrevista e esperar que pelo menos essa tragédia sirva de lição para que outras possam ser evitadas. Né? Eu agradeço a vocês. Só uma última mensagem. É triste que a gente tenha que aprender a cada tragédia com perda de vidas. Seria mais inteligente a gente tomar precaução para aprender sem perda de vidas humanas. É isso que seria mais importante. Ok. Um abraço. Obrigado, Alexandre, pelo Tá convite. certo, professor. Muito obrigado. Um abraço. E obrigado para quem acompanhou aqui, seja ao vivo ou gravado. Agora,